Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os ecossistemas costeiros. Meu grupo é composto por mim, Ana Júlia Moraes, pela Bianca Júlia, pela Laila Carobim, pela Mariana Chicon, pela Maria Vitória Vieira, pelo Valber Zuc e pela Yara Petersen. E para iniciar o trabalho, vamos ver o que são, na verdade, esses ecossistemas costeiros. Os ecossistemas costeiros são aqueles que se localizam no encontro de um mar ou oceano com o meio terrestre. Um exemplo dessas localidades são os manguezais, a restinga, dunas, praias, costões rochosos e entre outros exemplos. Agora, em relação às características, esses ecossistemas costeiros podem variar de acordo com a localidade. Por exemplo, as praias possuem suas características, já os manguezais possuem suas próprias características que são distintas das praias, porém, ambas são ecossistemas costeiros. Já que o território brasileiro apresenta uma imensa zona costeira banhada pelo Oceano Atlântico, essas características podem variar. Cada um dos ecossistemas costeiros tem suas particularidades próprias, que são determinadas pelo tipo de formação geológica, volume de aporte de nutriente, comunidade biológica que coloniza o local e outros fatores. Agora, em relação às características, esses ecossistemas costeiros podem variar de acordo com a localidade. Por exemplo, as praias possuem suas características, já os manguezais possuem suas próprias características que são distintas das praias, porém, ambas são ecossistemas costeiros. Já que o território brasileiro apresenta uma imensa zona costeira banhada pelo Oceano Atlântico, essas características podem variar. Cada um dos ecossistemas costeiros tem suas particularidades próprias, que são determinadas pelo tipo de formação geológica, volume de aporte de nutriente, comunidade biológica que coloniza o local e outros fatores. Bom, e agora no nosso trabalho iremos falar um pouquinho sobre os tipos de ecossistemas. Bom, agora eu e Yara vou apresentar um pouquinho sobre o ambiente marinho. Os ecossistemas marinhos incluem os mares e os oceanos, e eles podem cobrir aproximadamente 71% da superfície terrestre. Eles podem ser classificados em zona litorânea, que é a região entre os limites das marés, ficando expostas periodicamente. A zona nerítica, que é a região do mar sobre a plataforma continental, que se estende até 200 metros de profundidade e ela é iluminada pela luz solar. A zona oceânica, que é a região de 200 a 2.000 metros de profundidade e não há iluminação da luz solar, e os animais se tornam mais escassos, então tem poucos animais nessa zona. Bom, nós também temos a zona bêntica, ou a zona bentônica, que corresponde ao fundo do mar, e nela é habitada por apenas algumas espécies, como crustáceos, como camarões e caranguejos, que são exemplos de macroinvertebrados bentônicos, e nela também são habitados por alguns bentos, como pepino do mar, recife de corais e estrelas do mar. E esses mares ou oceanos também são classificados conforme as zonas que recebem ou não raios solares, como a zona fótica, que é a região que recebe luz do sol suficiente para a fotossíntese dos seres produtores aquáticos, ou a zona afótica, que é a região sem incidência de raios solares e é habitada por apenas alguns seres heterotróficos, como a zona bentônica que eu acabei de explicar. Bom, e agora eu trouxe 2 exemplos de uma parte que existe no ecossistema marinho, ou no ambiente marinho, que são as algas, que são seres protistas, eucariontes, autotróficos fotossintetizantes e são fundamentais para a manutenção de vida na Terra, pois elas liberam grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Muitas das vezes a gente fala assim que a Amazônia é o pulmão da Terra, mas na verdade são as algas que estão dentro dos oceanos ou dos mares e elas são as grandes produtoras de oxigênio no nosso planeta. E além disso, elas são consideradas como os principais seres produtores do ambiente aquático. Bom, e agora um pouquinho sobre os recifes de corais, que são formados pela acumulação de animais marinhos e de certas algas.
Com o tempo, esses recifes de corais se mostram em condições favoráveis e eles podem se transformar numa ilha ou em um átomo. Os recifes são ecossistemas com grande produtividade e grande biodiversidade, que em muitos casos suportam importantes pescarias e o turismo, porque eles são muito bonitos, né? Tem muitas cores. E a própria rocha é utilizada em construção, principalmente em recifes que já foram parte da terra firme. Meu nome é Bianca Júlia e eu vou falar sobre os costões rochosos. Assim como os manguezais e as praias arenosas, por exemplo, são ecossistemas costeiros encontrados no limite entre o continente e o oceano. São formados por afloramentos rochosos que podem ser estruturados como paredões verticais, estendendo-se por vários metros acima e abaixo do nível da água, ou como rochas fragmentadas de pequena inclinação. Os costões rochosos podem ser encontrados ao longo de quase toda a costa brasileira. São mais comuns em regiões onde existem serras próximas ao mar. Por ser rígido, é um excelente local para a fixação de espécies sésseis, aquelas que vivem fixas a um substrato, além de um abrigo seguro contra a força das correntes marinhas e o impacto das ondas. O costão rochoso sustenta uma comunidade biológica muito rica e complexa. Como exemplo, diversas espécies de algas, mexilhões, cracas, anêmonas do mar e quítons, todos utilizando suas respectivas estratégias para se manterem aderidos. Outra adaptação importante para viver no costão é ser pequeno, plano e com pés grandes, para evitar se desprender e ser levado pelas ondas. Diversas espécies e tipos de corais também utilizam as rochas do costão para se fixar e construir seus esqueletos. Mas não é só o impacto das ondas que exige adaptações dos organismos. Eles também são adaptados aos efeitos das marés e a fatores bióticos, como competição, predação e herbívora. Uma vez que o nível da maré muda ao longo do dia, os organismos que vivem na região mais elevada das rochas precisam estar preparados para resistir a períodos fora da água, como temperatura mais elevada e receber insolação. Dessa forma, os habitantes do costão não vivem sobre ele de forma aleatória. Ao contrário, eles ocorrem em faixas horizontais bem definidas, e esse fenômeno é mundialmente conhecido como zonação. No geral, são definidas 3 zonas de distribuição principais, como a supralitoral, região permanentemente fora da água, onde chegam apenas borrifos das ondas e onde vivem espécies mais adaptadas à perda de água. O mesolitoral, região entre marés que fica exposta na maré baixa e submersa da maré alta. E a infralitoral, região permanentemente submersa, onde vivem espécies que não toleram a ressecação, como as algas, os ouriços do mar, os caranguejos e os camarões. Meu nome é Laila Carobim e eu vou falar sobre os estuários e os manguezais. O estuário é uma área caracterizada como um ambiente de transição, sendo um local onde o rio encontra o mar. A água do mar ela é diluída pela água do rio, formando um ambiente salobro. Além desse, tem outros fatores que influenciam na fauna dos estuários, que são o fluxo de maré, a variação de salinidade e não ter uma temperatura constante. No estuário, tem uma grande produtividade porque as águas que são levadas do rio são carregadas com muita matéria orgânica e nutrientes, aumentando a diversidade de espécies no local, e essas espécies acabam servindo de alimentos para outros indivíduos. A foz do rio é uma região onde acaba o curso. Ela pode ser dividida em 2 tipos: foz estuário, quando as águas do rio desaguam no mar ou no oceano através de um único canal, ou foz delta, quando a água do rio desemboca no mar ou oceano através de redes de canais.
Os manguezais são entre ambientes terrestres e marinhos, encontrados em uma zona tropical e subtropical. Os manguezais possuem uma vegetação chamada de mangue, que é as árvores que possuem raízes aéreas. Essas raízes têm resistência a alta quantidade de salinidade e ao solo lodoso e com pouca oxigenação. Por isso que essas raízes são externas, para buscar oxigênio fora do solo. O mangue, ele possui uma diversidade de espécies muito grande. Uma das suas principais espécies são o caranguejo e os camarões. No Brasil, são encontrados vários tipos de mangue. Um exemplo principal é o mangue vermelho, conhecido como sapateiro. Essa espécie tem uma presença de rizoforos que ajuda na sustentação da planta no sedimento. As praias arenosas são caracterizadas por apresentar uma intensa alteração dos fatores ambientais e biológicos, sendo que os organismos encontrados nesse ambiente possuem adaptações que os permitem suportar o estresse ambiental. Independente de onde se localizam, as praias arenosas são feitas de todo material sólido e solto que esteja disponível: areia, cascalhos, seixos, conchas, grãos de rocha vulcânica, entre outros. A maioria do material sedimentar depositado nas praias é proveniente de rios que correm pelo continente e se depositam na foz desses rios. A movimentação das ondas e o tamanho dos grãos de areia são fatores ecológicos dominantes no ecossistema de praias arenosas. A sobrevivência dos organismos intersticiais, meiofauna, aqueles que vivem nos espaços entre os grãos de areia, depende dessa presença de água. As praias arenosas, que nos parecem tão agradáveis e graciosas, constituem um ambiente desafiador para a vida marinha, pois combinam os rigores do costão rochoso, porém sem um substrato sólido para a fixação dos organismos que ali vivem. A região da interface entre o continente e o oceano pode ser dividida em costa, costa fora e praia. A costa é definida como uma faixa que se estende entre o continente e o mar, indo para o interior continental até as primeiras mudanças significativas nas feições fisiográficas, faixa que varia normalmente de poucos a algumas dezenas de quilômetros. Costa fora é a região que vai desde a zona de arrebentação das ondas até a borda da plataforma continental. Praia é constituída por 3 elementos: o material sedimentar, uma fonte de energia para movimentá-los, as ondas, e a área costeira, na qual este material se move. A praia pode ser dividida em 3 sub-regiões, de acordo com a localização em relação às alturas de marés. Região supralitoral, localiza-se fora do alcance das ondas e marés normais, é alcançada pela água somente quando há ocorrência de marés muito altas ou tempestades. Região intermareal, ou entre marés, ou seja, entre o nível da maré baixa ou da maré alta. Região sublitoral, que vai do nível da maré baixa até além da zona de arrebentação. As praias arenosas sustentam uma comunidade típica, composta por invertebrados, equinodermos, moluscos, crustáceos e outros artrópodes, e vertebrados, aves marinhas, tartarugas marinhas durante a desova ou arribada e peixes litorâneos. A comunidade das praias arenosas possui populações relativamente numerosas, porém com baixa diversidade, consequência da escassa oferta de alimentos, pois ela é carente de algas ou demais produtores primários essenciais, como base da teia trófica, sendo constituída basicamente de animais como vermes, poliquetas, moluscos bivalves e crustáceos. A maioria deles é frutadora ou detritívora. O ecossistema das praias arenosas é frequentemente visitado por animais terrestres, principalmente aves em busca de uma rica fonte de alimento, que seriam os animais que ali habitam. Agora, eu, Mariana, vou falar sobre as restingas. Elas são formações vegetais que acontecem ao longo das áreas litorâneas, né? E elas estão dispostas em zonas arenosas e de planícies, na beira da praia. A vegetação desse lugar, ela é composta por espécies que são adaptadas à influência do mar. Por quê? Nesse ecossistema, acontece que predominam os solos com elevada porcentagem de areia e também de sal na composição. Os cactos, a bromélia, a sumaré, lantana, salsão da praia são alguns exemplos de espécies vegetais. Das espécies de animais que a gente encontra na restinga,
A gente tem como exemplo o anu, que é um pássaro, jacu, calango, lagartixa e alguns crustáceos. No Brasil, as áreas de restinga, elas estão distribuídas ao longo de toda a costa do país, mas principalmente nas regiões, do Sudeste e do Nordeste. Esse ecossistema é bastante frágil por conta das suas condições físicas e ele também é muito transformado pelas atividades humanas, né? Ele é muito explorado por diversas atividades turísticas e sofrem também com a especulação imobiliária. A restinga é reserva biológica de várias espécies de plantas e animais que estão ameaçadas de extinção. Então, elas precisam de políticas de proteção específica. Elas são protegidas por lei. Elas são consideradas áreas de preservação permanente. Isso significa que essas áreas, esse ecossistema não pode ser suprimido. Olá, professora. Me chamo Maria Vitória e vou falar sobre as importâncias. Mas antes de começar, eu quero ressaltar as áreas que cada ecossistema costeiro situa no Brasil. E o primeiro deles são banhados em áreas salgadas, que tem a sua área com 4.849.671 metros quadrados, os colchões rochosos com 144.475 metros quadrados, os estuários com 6.696.787 metros quadrados, as lagunas com 1.518.044 metros quadrados, os manguezais com 1.225.444 metros quadrados, as marinas com 12.194 metros quadrados e praia e restingas com 551.961 metros quadrados. Então, o ecossistema que contém a maior área no Brasil são as áreas salgadas, as águas banhadas por áreas salgadas. A primeira situação mais importante de um ecossistema é o controle do gás carbônico. Por quê? Porque o ecossistema, tanto costeiro e tanto marinho, eles têm um aumento muito grande de CO2, um aumento muito grande de gás carbônico. E com o desmatamento ou a poluição, pode acabar liberando um aumento significativo na liberação de CO2. E isso pode acabar prejudicando a preservação, né, desse ecossistema, a biodiversidade, mas não só o desmatamento e a poluição. A mudança de climas também pode afetar muito o controle de gás carbônico. Então, por isso é importante a preservação, né? Não desmatar, não poluir, isso é muito importante. E a outra coisa importante também é que esse ecossistema, ele proporciona uma diversidade bem significativa para a vida, o bem-estar, tanto do ser humano e tanto da comunidade animal. Um deles é fornecimento de alimento, combustíveis, águas, regulação climática, qualidade de ar, controle de erosão e recriação e conservação das espécies. Eu, Mariana, de novo, só para fechar, vou destacar alguns pontos que a gente precisa prestar atenção, porque são ameaças para os ecossistemas litorâneos. A gente tem aqui a urbanização costeira, né? A expansão desordenada de áreas urbanas, ela ameaça esses ecossistemas. E sobre a poluição, é de conhecimento geral que o descarte de resíduos, tanto plásticos como produtos químicos, ele afeta tanto a vida marinha quanto a terrestre. E a gente também tem mudanças climáticas, que são desencadeadas por diversos fatores
e ela aumenta o nível do mar. Tem a acidificação dos oceanos e vários eventos climáticos que impactam esses ecossistemas.